você pode ser um amigo de Jesus. Bom dia, feliz sábado. Eu estou muito feliz porque você está aqui em mais uma história, quer dizer, parábola. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa segundo episódio da nossa série As Parábolas de Jesus. Antes de começar a nossa historinha, deixa eu mostrar para vocês os nossos personagens. Os nossos personagens são o rei, o primeiro oficial, Jesus, o segundo oficial e Pedro. Agora, vamos começar a nossa parábola. Mas antes de começar, o nosso título é O Homem que Não Queria Perdoar. E a verdade bíblica é: o perdão de Deus cobre todos os nossos pecados. E o nosso versinho para decorar é: o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou sua dívida e o deixou ir. Mateus 18, 27. Agora vamos às nossas perguntinhas. Você já perdoou alguém? Você já pediu perdão? Você pode estar perguntando, quantas vezes eu devo perdoar? Ou você pode estar perguntando, quantas vezes Deus nos perdoa? Você sabe onde é que está essa parábola? Está em Mateus 18, 21 a 35. Então vamos à nossa parábola. Certa vez, Pedro veio conversar com Jesus. Ele perguntou: Mestre, quantas vezes tenho que perdoar uma pessoa que fica sempre me prejudicando? Por que Pedro fez essa pergunta? Porque naquela época, os judeus ou os fariseus, que eram líderes na sinagoga, tipo pastores, eles diziam que só era certo perdoar uma pessoa 3 vezes. Depois que ela fizesse a quarta vez, não perdoaria mais. Mas Pedro, tentando ser generoso, disse: que tal 7 vezes? Porque o número 7 representava naquela época o número da perfeição. O que quer dizer o número da perfeição? Que se a pessoa dissesse 7 vezes, era que Deus perdoava sempre. Mas Jesus disse: não, Pedro, não. 70 vezes 7 está o número mais apropriado, porque era mais do que o número da perfeição. Então Jesus disse: ouça essa história. Certa vez, o rei estava decidido que ele queria olhar quanto seus oficiais estavam lhe devendo. Mal tinha começado quando um foi levado à sua presença. E os que estavam levando ele estavam dizendo: este homem lhe deve uma grande soma de dinheiro. Rapidamente, o rei consultou seus livros e realmente o servo estava devendo-lhe milhões, apropriado para um resgate de um rei. O que quer dizer isso? Que se o rei fosse sequestrado, os sequestradores queriam um bom preço, quer dizer, muito dinheiro. E esse dinheiro era o tanto que o seu oficial devia. Então, se ele pagasse, daria para, se o rei fosse sequestrado, pagar o que eles deviam o rei e vir de volta. Então, o rei disse: vendam-no com sua mulher e seus filhos. O oficial, ouvindo isso, caiu de joelhos e disse: por favor, dê-me mais uma chance, eu pagarei tudo. Olha como ele foi tolo. Claro que ele nunca conseguiria pagar. Se ele quisesse pagar, ele trabalharia por anos até ele morrer. E claro que ninguém trabalha depois de morrer, então ele nunca conseguiria. Então o rei sentiu compaixão desse homem. Então o rei disse: levante-se, eu vou perdoar sua dívida. O servo encantado fez uma reverência e saiu correndo. Mal se deu lá fora, deu de cara com um colega. Então ele disse: ei, você me deve dinheiro. Então ele disse: é uma soma muito pequena, dê-me tempo para pagar. Mas você pode se estar perguntando: como assim? Se é uma soma muito pequena, por que está dizendo dê-me tempo para pagar? Porque, mesmo sendo uma soma muito pequena, esse homem, esse colega do oficial, não tinha pouco dinheiro. E ele disse: pague-me! Pegou pela garganta e quase estrangulou. Pague-me ou você irá para a prisão. Então, ele o soltou e o jogou na prisão. Então,
uns dos oficiais, os outros oficiais, olharam o que o outro oficial fez com o colega dele. Contaram tudo para o rei. O rei mandou de volta a ele e disse: Você é um servo cruel e perverso. Eu lhe perdoei uma dívida tão grande e você não quer perdoar alguém com uma dívida tão pequena? Então, se é assim, então você mesmo irá para a prisão. E o homem foi para a prisão e o outro foi liberto. Então Jesus disse: Lembrem-se, Deus não perdoa vocês, a não ser que vocês perdoem sinceramente uns aos outros. Agora vamos ver o que aprendemos nessa história. Que Deus, Ele é o rei. Nós somos os devedores. Você pode me perguntar, mas Levi, o que a gente deve para ele? Quantos dinheiros a gente deve para ele? Não devemos dinheiro. Temos uma grande dívida que é o pecado e que não podemos pagar sozinho. E as outras lições são: Deus sempre nos perdoa. Para que Ele nos perdoe, nós temos que perdoar. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia mais uns versinhos. O primeiro é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar toda injustiça. 1 João 1,9. O segundo é: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João 2:1. Agora vamos orar. Papai do céu, que o Senhor nos ajude, que nós possamos saber que o Senhor sempre nos perdoa, mas o Senhor só nos perdoa se nós perdoarmos as pessoas sinceramente. Que o Senhor nos ajude a perdoarmos as pessoas. Que quando elas façam alguma coisa de errado, nós possamos perdoá-las. E que se nós fizermos alguma coisa de errado, que elas perdoem. Em nome de Jesus, amém. Não esqueçam que eu tenho 3 redes sociais: o YouTube, o Instagram e o Facebook. Todos 3 com o mesmo nome: Levi, amigo de Jesus. Tchau! Você pode ser um amigo de Jesus.